Vim trazer aqui 15 pontos para com que você consiga investir melhor ou mesmo cuidar melhor das suas finanças pessoais, porque um assunto está interconectado com o outro. Eu acabei fazendo uma live antes, é um pouco sobre isso, mas aqui eu vou contemplar 15 pontos que você ainda consegue aplicar em 2025 nas suas finanças pessoais. Vão ser poucos minutos que vai tomar da sua vida, mas eu acredito que vai te ajudar muito, principalmente nessa parte de você conseguir ganhar mais e ter mais dinheiro até o final do ano para, às vezes, desfrutar da forma que você quiser, ou mesmo deixar rendendo juros compostos, que vocês vão entender aqui. O primeiro ponto que eu trouxe foi a parte de metas gigantes. Muitas vezes a gente tem metas muito grandes, como por exemplo ter 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, mas é difícil a gente conseguir visualizar e aproveitar o processo até lá, porque o nosso corpo, como a gente é Homo sapiens sapiens, nossa espécie, a gente necessita de uma motivação para cada vez mais estarmos querendo buscar nossas metas, entendeu? E para você poder ter essa motivação, é mais fácil você colocar em pequenas metinhas. Ao invés de você pensar em 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, comece pensando em, por exemplo, 10 mil, em 1.000, em 100 mil. Vai ser muito mais fácil de você conseguir conquistar e você se motivar durante a jornada. Porque pensa bem, imagina só você ficar 30 anos aí para você conseguir 10 milhões e você não aproveitar nada durante a jornada. Tem como sim você gastar, viver bem e, ao mesmo tempo, fazer sobrar uma parte do seu salário, entendeu? Se você hoje não consegue fazer isso, talvez esteja mais no problema de como você está gastando ou de quanto você está ganhando, entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tá tudo certo, se o áudio tá certo também. Aí qualquer coisa vocês me confirmam. Tá tudo certo? Eu acredito. Deixa eu ver aqui. Beleza, tá certo. Sucesso. Então daí continuando o assunto que eu estava falando para vocês, essas metas gigantes, cuidado com elas. Cuidado com metas muito grandes e divida elas em pequenas metas. Pode ser tanto no quesito financeiro quanto em qualquer aspecto da sua vida, tá bem? Porque vamos passar agora para a parte de quanto você quer ganhar por mês. Às vezes não é o patrimônio que você quer acumular, mas sim o quanto você quer ganhar por mês. Vamos supor que você queira ganhar por mês 10 mil reais ou 100 mil reais. Independente do quanto for, é melhor você pensar no pouco. Então, pensar em poucos centavos, pensar em milhares, dependendo do quanto você coloca também nos seus investimentos, né? Porque os investimentos eles vão depender de 3 fatores. Falando de forma rápida aqui, o primeiro fator seria o quanto você investe. Então, quanto mais você investe cedo, mais rápido você vai conseguir um objetivo maior. O segundo é a parte de rentabilidade, que daí é o quão de conhecimento você tem ou quão bem você investe. Então, quanto mais conhecimento você tem, que você consegue adquirir de forma gratuita na internet, ou mesmo de forma mais personalizada e com uma maior qualidade paga, aí tem a minha própria plataforma, que você consegue assistir a aula gratuita dela no link da minha bio, e você consegue se informar a fim de ver se vale para você pagar por um conhecimento mais qualificado e conseguir aumentar esse segundo fator, que é a sua rentabilidade, entendeu? Inclusive, eu até falo para vocês que no Brasil é muito triste isso. Poucas pessoas sabem investir e ter uma boa rentabilidade. Porque se analisarmos só 2024, vemos que nossa moeda, o real, foi a pior moeda do mundo praticamente, tendo uma desvalorização de mais de 27%. Então, uma pessoa que tinha um patrimônio milionário parado no banco, teria um poder de compra de abaixo de 750 mil. Imagina só você do nada ter 1 milhão dizimado em questão de 12 meses. Foi isso que ocorreu com muitas pessoas, e inclusive pessoas que têm menos dinheiro também. Quem tinha R$ 1.000 parado no banco, na verdade ficou com poder de compra de 750 reais. Então perceba, para qualquer pessoa, tanto para a pessoa mais pobre quanto para a pessoa mais rica, sim, investimento resolve a vida dela e faz com que ela consiga multiplicar. Esse seria o segundo fator, e o terceiro fator é o tempo. Então o primeiro fator é o quanto você aporta, o quanto você investe, consegue economizar. O segundo fator é o quão bem você investe, a parte de rentabilidade. E o terceiro fator é o tempo, o quão paciente você é para esperar os juros compostos trabalharem cada vez mais para você. Os juros compostos, se você ainda não entende o que é, imagine que é como se fosse um rio quando ele está quando tá chovendo. Você percebe que quanto mais chuva tem, mais forte o rio fica, não fica? Da mesma forma funciona com os juros compostos. Quanto mais dinheiro vai tendo, mais forte fica o crescimento do seu dinheiro, entendeu? Ele não vai crescer na mesma escala. Se antes ele estava crescendo assim, quanto mais dinheiro você tem, ele vai crescendo mais rápido, então vai chegar um momento que ele está crescendo exponencialmente. E isso que a gente olha, se você pesquisar no Google aí,
quanto que foi o crescimento do patrimônio do Warren Buffett. Você vai ver que a partir dos 50, 60 anos, praticamente toda a fortuna dele foi vinda disso. Mesmo ele investindo lá desde os 20 anos, porque ele investia pouco dinheiro, entendeu? Então imagina só você daqui 20 anos, você vai continuar vivo se Deus quiser. E você não vai querer ter um futuro melhor, embora você também possa desfrutar pelo caminho, né, da sua vida, com o dinheiro que você recebe e tal. Mas tira uma reservinha para pagar um boleto para o seu eu do futuro. Tenho certeza que ele vai te agradecer. O segundo ponto é, talento sem método não fecha a conta. O que eu quero dizer com isso? Você precisa de uma abordagem para você conseguir ter uma estratégia para investir. Não adianta nada você tentar investir às cegas. Tentar investir às cegas é a receita para o fracasso. Então, tenha conhecimento e também tenha um método e uma estratégia para sua carteira. O que seria essa estratégia, Guilherme? Quantos por cento eu vou ter na minha carteira? Qual critério eu vou levar para colocar esses ativos na minha carteira? Vou investir para curto, médio e longo prazo? Vou separar carteiras para isso? Para qual finalidade? Qual o meu objetivo? Por que eu estou tendo aquele investimento? Inclusive, na minha plataforma, eu acabo ensinando o triângulo dos investimentos, que basicamente são 3 perguntas que você tem que responder. A primeira é o quanto você vai investir, então isso depende do quanto você recebe, do quanto você gasta e da sua vida, onde você mora também. A segunda é o que você vai investir, no que você vai investir, então depende de várias análises fundamentalistas que a gente trata lá, e eu pego basicamente na sua mão para te ajudar nisso, porém aqui não é o foco, mas você tem que descobrir no que investir e saber analisar os ativos corretamente para isso. E a terceira, não menos importante, inclusive a mais importante e que faz com que meus clientes tenham resultados 80% acima da média, é a parte de por que você investe naquele determinado ativo. Ativo é tudo aquilo que dá dinheiro para você quando você coloca. Passivo é aquilo que tira seu dinheiro quando você coloca, deprecia seu poder de compra. Então, no caso, ativos seriam qualquer investimento, ações, fundos imobiliários, ETFs, esses outros aí que você consegue também entender um pouquinho mais aqui no perfil sobre esse assunto, se você ainda não conhece esses termos, tá bem? Enfim, esse seria os triângulos dos investimentos, que a partir de 3 perguntas você consegue realizar os seus investimentos. Cada pergunta você responde em menos de 1 hora, então não vai tomar muito do seu tempo e você consegue deixar seu dinheiro trabalhando para você com nenhuma preocupação depois. Você tem que olhar uma vez por ano, então você pode olhar toda vez no começo de janeiro ou em fevereiro, quando você for declarar seu imposto de renda. Eu mesmo faço isso. Então, de acordo com o risco, né, daquele ativo, você pode olhar mais frequentemente. Porém, eu, que tenho bastante ativos, e você também pode ter construindo sua carteira aos poucos, através do triângulo dos investimentos, vai conseguir também ter essa diversificação, não necessitando acompanhar todo dia ou todo mês, tá bom? Beleza, esse seria o segundo fator, talento sem método não fecha a conta. Use algum tipo de método ou abordagem, utilize o triângulo dos investimentos se você achou simples também utilizar deles, acesse o link na bio que talvez possa te ajudar. E o terceiro ponto é subestimar tempo mata resultado. Horizonte longo é a melhor coisa que você tem nos investimentos, né? Porque os juros compostos eles trabalham exponencialmente pelo fator do tempo. Então, com um horizonte longo, você se beneficia mais. Ser paciente, principalmente se você hoje é novo. Novo que eu digo é o quê? Abaixo de 50 anos você ainda é novo, viu? Por quê? A medicina está evoluindo muito. Eu acredito que sim, nós poderemos ser centenários. Se você tem abaixo de 50, provavelmente você vai participar disso. Acima de 50, talvez fique mais difícil. Mas já tem pesquisas aí que comprovam, pode entrar na Nature, pode entrar em vários aí na internet, vários estudiosos, né, já estão mostrando que a quantidade de centenários, pegando os dados passados e prospectando para o futuro, vemos que a chance é muito grande das pessoas abaixo de 50 anos terem mais de 100 anos, se cuidarem bem da saúde, se malharem, se realizarem uma boa alimentação, tudo mais. Porém, aí vai de você, né? Depende de você cuidar bem da sua saúde para conseguir ter esse resultado, mas pensar em um horizonte longo, mesmo até 50 anos aí, tá ótimo. Agora, se você tem mais que 50, pode pensar em um horizonte de médio prazo, talvez, não sei, dependendo da sua saúde, pode pensar em longo. Longo prazo é acima de 10 anos, tá, pessoal? Se vocês não têm noção. Mas o longo prazo, longuíssimo prazo é acima de 20. Aí quem tem abaixo de 40, 50, dá para pensar em longuíssimo prazo, entendeu?
Então não subestime o tempo, tá? Para não matar seu resultado. O quarto ponto é a ansiedade cai com a prática, porque se hoje você está ansioso para realizar alguma coisa que você não sabe, confusão é o primeiro passo para o aprendizado. Não tem por que você ficar nervoso. Basicamente, é só você fazer aquilo repetitivamente, que a monotonia de você realizar algo todo dia vai fazer com que você alcance a excelência. Pegando pessoas que têm alta performance, atletas, e perguntaram mesmo para aquele nadador lá, o Phelps, dos Estados Unidos, perguntaram para ele o que você fazia todo dia para você ter tanto sucesso e tantas medalhas de ouro. Ele falava, eu fazia todo dia aquilo que as pessoas não faziam todo dia. Simples, cara. Só você fazer todo dia uma coisa que você quer ter sucesso. Não precisa fazer muito. Inconsistência vence intensidade. Então, se hoje você tem uma meta de conseguir passar em algo que você não consegue, ou mesmo conseguir tanto de renda, para de você se reprimir ou ficar triste por isso. Pensa no que você tem hoje, tenta melhorar com você mesmo, compete com você mesmo e não com os outros. Você tem sua realidade e você é o único competidor de você. Se você pensar na sociedade mesmo hoje, imagina a sociedade. Você não está competindo com praticamente ninguém, porque 50% da sociedade nem começa a fazer. Começa por aí, porque você pode estar sabendo de algo para o seu serviço, algo para você empreender, algo para você ganhar dinheiro, mas muitas pessoas podem estar sabendo também, elas não vão agir, 50% já sai daí, então de 100 pessoas já está disputando com 50. Dessas 50, elas não fazem nenhum simples, nem o básico, elas desistem na metade do caminho. Você não vai desistir, porque você vai fazer um pouquinho todo dia, não muito, e depois não consegue mais, entendeu? E daí já sobram umas 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, quem que vai conseguir estudar para conseguir fazer cada vez melhor? Às vezes essas 20 pessoas estão fazendo, estão tendo um pouco de resultado e não estão tendo ânimo para estudar, para melhorar. Você vai ter. Aí você já está competindo com 5, 10 pessoas. Dessas 5 e 10 pessoas, qual que é a sua realidade? Às vezes, as dificuldades que você teve, as expertise que você teve na sua vida, vai te beneficiar frente a elas. E aí só sobra você com você. Você com você, basicamente é muito mais fácil. Dispute com você, portanto. Não fique comparando com outras pessoas, beleza? Essa é a primeira coisa, vai tirar a sua ansiedade. Tira toda a ansiedade, inclusive nos investimentos. Aqui eu estou falando no critério de você ganhar mais, performance e tudo mais, mas passa isso para finanças, tá? Se hoje você não sabe nada de investimentos, confusão é o primeiro passo para o aprendizado. Por isso que eu estou aqui tentando te passar de forma gratuita e você tem na internet ou mesmo pela minha plataforma 7APCV no link da bio. E isso vai te ajudar com que você consiga criar na prática por 10 minutos por dia, 20 minutos por dia e consiga conquistar aquele investimento tão grande que você queria. Um exemplo, se hoje você começa com 10 reais, 20 reais, você vai chegar lá na frente, daqui a pouco, investindo mais, investindo 100, investindo 200, R$ 1.000 por mês, porque você começou com 10. Se você não começa nem com 10 reais, eu vejo o caso de muitos clientes, leads mesmo, que vêm comentar comigo, que não conseguem investir por nada, porque mesmo ganhando R$ 10.000, mesmo ganhando R$ 15.000, porque quando ganhava 1.000, 2.000, não investia nem 10, nem 20. Enquanto aqueles que investiam 10 e 20, quando aumenta o salário, começa a investir mais, entendeu? É o hábito. Não abandone o hábito. O hábito ajuda muito na sua vida, tá bem? Beleza, esse é outro tópico. Aí o quinto tópico, a gente já vai acabar aqui, são 15, mas os próximos eu vou correr para não tomar muito do seu tempo. O quinto tópico é o ganho mora nas margens, tá? Então, você ter uma margem maior de ganho, que seria, no caso, o quanto você ganha em relação ao quanto você gasta. Se você tem uma empresa, você já sabe que a margem líquida é a margem bruta, tudo mais, né? Aí não preciso contemplar esse assunto para você, mas pensando nas pessoas aí que não têm empresa, pessoas físicas, o que acontece? A margem do quanto você consegue investir é o quanto você ganha pelo quanto de custo você tem. Então, quanto maior isso daqui, a relação do você ganhar mais ou diminuir seus custos, maior sua margem. Essa margem vai fazer com que te favoreça no futuro, porque você está investindo mais, aportando mais, aquele primeiro fator, lembra dos investimentos que eu expliquei? Você está aportando mais para com que lá na frente os juros compostos trabalhem com muita mais fluidez, com muita mais intensidade, entendeu? Então o ganho mora nas margens. E sem dizer a questão de micro decisões, né? Porque, por exemplo, se você faz pequenas micro decisões, mesmo que seja pequenas elas, se elas têm margens grandes, ou seja, se você, exemplo, está ganhando R$ 1.000 só, pensa uma pessoa que está ganhando R$ 1.000 e morando com os pais, aí está gastando 400, R$ 300, beleza? Porque tem gente que mora com os pais que ganha R$ 1.000 e gasta os 1.000, viu? Então, por isso que eu tô falando para vocês, se você ganhar 1.000, pensando no pior dos casos, e gasta
400, a sua margem é de 60%, então você está tendo 60% você está investindo, R$ 600, entendeu? Esses R$ 600 que você está investindo, embora pareça pouco, cara, depois de um tempo, 3, 4 anos, 5 anos aí, talvez você esteja conseguindo custear a sua vida simplesmente com o dinheiro que você investiu. Ou seja, custear aqueles 400, R$ 500. Ah, você vai ficar 5 anos morando com seus pais? Claro que não. Mas só estou mostrando que microdecisões feitas por muitas vezes e com uma margem alta faz com que você consiga resultados surpreendentes. Então toma bastante cuidado com isso. Sexto ponto é, no longo prazo só importa. Isso me deixa antifrágil contra inflação e risco país? Se você não sabe ainda o conceito de antifragilidade, nada mais é um conceito cunhado por Nassim Taleb. Esse conceito, ele se baseia no quê? Vamos imaginar com uma analogia simples. Se você derruba um copo de cristal no chão, o que acontece? Ele quebra. Por quê? Porque ele é frágil. Se você derruba uma pedra no chão, ela se mantém robusta. Por quê? Porque ela é resistente. Agora, a antifrágil é como se eu jogasse um copo de cristal no chão e ele voltasse como uma pedra. Então, esse conceito na Nassim Taleb é exatamente as crises fazer com que você consiga ganhar mais. E tem como, com os investimentos, você ganhar mais com crise. Principalmente nos investimentos. Porque agora no Brasil, que vemos que está em crise econômica aí, né? A gente está com super dificuldade, tanto na parte de segurança jurídica, quanto na questão com conflitos diplomáticos com grandes potências. Então, essa crise que está tendo, esse resquício aí de dificuldade, né, no déficit fiscal brasileiro, ou mesmo com estrangeiros pensando ruim de empresas brasileiras por conta de toda essa fragilidade no nosso sistema aí no nosso sistema financeiro que a gente está tendo, essa dificuldade de liberdade, talvez, dessa segurança jurídica, né, de uma empresa deixar o capital aqui, às vezes, poder sofrer uma restrição do poder jurídico, sei lá, mas essas ameaças que o Flávio Dino mesmo tinha comentado, tudo isso deixa os investidores do exterior receosos, fazendo com que o preço das empresas no Brasil fiquem desvalorizados abaixo daquilo que realmente elas valem, porque elas estão dando lucro, elas estão dando resultado, você está utilizando as coisas na sua casa de muitas empresas. Então, por que não receber parte do lucro delas, entendeu? Isso daí que é uma lógica que você começa a refletir depois que você começa a investir, porque é algo que você consegue aplicar na sua vida, entende? É algo que você consegue visualizar no seu dia a dia. É uma empresa que você está utilizando, você está consumindo. É muito mais fácil de você entender como ela ganha dinheiro e como você pode se tornar sócio dela a partir de 10, 15 reais. Exemplo, Itaúsa. Itaúsa é uma que ficou muito conhecida por ter parte do Itaú. Então imagina você ter parte do Itaú com apenas 10, 12 reais. Esse é o preço da ação. Imagina só, não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento, mas é um dos tipos de ação que eu gosto bastante. Então repetindo, isso me deixa antifrágil contra a inflação e risco país? Sempre coloque isso na sua mente. Pô, isso daqui vai me ajudar se a inflação subir? Isso daqui vai fazer eu ganhar mais dinheiro se o risco do meu país subir? Por isso mesmo também tem estudos acadêmicos que comprovam que mais de 60% do seu capital investido deveria estar fora do seu país de origem. Por quê? Porque assim você, além de você receber seu salário no seu país de origem, imagina o risco que você está tendo se o país tiver uma crise, se você tiver mais de 50% do seu dinheiro lá, entende? Por isso mesmo que, por você ter renda no seu país, é melhor você ter acima de 60% em um país exterior, sem dizer outros dados aí, aspectos que são muito importantes, como a questão do câmbio. Por exemplo, se seu país entra em crise, obviamente o câmbio do país estrangeiro vai se valorizar perante o seu, e assim você consegue ganhar não com os ativos apenas de lá, mas também com a desvalorização da sua moeda, porque você está investindo na outra moeda, entendeu? Enfim, coloque isso na sua cabeça. Sétimo ponto, já acabando, mais da metade aqui, pessoal. História é maior que custo. Ou seja, saber o porquê de cada posição aumenta a sua convicção e evita você vender no pânico. Lembra aquela terceira pergunta do Triângulo dos Investimentos, né? Que a primeira pergunta, que eu inclusive passo na minha plataforma Triângulo dos Investimentos, ele se baseia em 3 perguntinhas. As 3 perguntas são, a primeira delas é o quanto você vai investir, que vai depender do quanto você consegue economizar, das suas finanças pessoais, orçamento e metas, e outras variáveis, óbvio, mas a gente consegue acompanhar com você de forma personalizada através da plataforma 7APCV, com toda a honra, eu vou dar minha atenção para você, te ajudar nisso. E a segunda pergunta é a questão de no que você vai investir, então fazer uma análise fundamentalista, vendo realmente os dados, os fatos, o que ela realiza, tanto qualitativa quanto quantitativa. Qualitativa é o que essa empresa entrega de valor,
valor, é um bom serviço, é um bom produto, tem pessoa consumindo, aonde ela está fazendo isso. A quantitativa é a questão de parâmetros, né? Lucro, crescimento de receita, parte de governança, questão de endividamento, ROI, essas métricas que talvez, se você não conhece esses termos, eu recomendo você começar a acompanhar um pouco mais os conteúdos gratuitos por aqui, ou mesmo acessar minha plataforma no link da bio. E tem também a terceira pergunta do Triângulo dos Investimentos, que é o porquê. Ou seja, você ter um porquê bem definido. Esse porquê bem definido, que é esse sétimo ponto da história ao ser maior do que o custo. Quando você entende o porquê você investe em algo, obviamente você sabe o que você está fazendo e isso diminui o seu pânico. Vou dar um exemplo básico, Google. Se você investe no Google porque ele é o maior motor de pesquisa e você utiliza dele, todo mundo utiliza dele de forma automática sem perceber, e os anúncios, ele ganha dinheiro com anúncios, ele ganha dinheiro de diversas formas lá, tanto com Drive também, se você já paga o Drive, se você gosta disso, ou mesmo utiliza do aplicativo Fotos e gosta da maneira que ele gerencia suas fotos, é tudo do Google. E se você está pagando ele, pensa bem, você gosta do serviço dele? Gosta, beleza. O Google, qual a chance dele falir? Qual a chance das pessoas falarem, não vou usar mais Google? Pô, a chance é próxima de nula, entendeu? Claro que tem outros concorrentes entrando, como o TikTok querendo entrar como motor de pesquisa, Instagram também queria entrar nessa, ChatGPT, Perplexity, tem vários aí querendo entrar como concorrente, mas ainda as pessoas utilizam automático o Google. Quer dizer que daqui 10 anos vai continuar a mesma coisa? Não. Mas hoje o seu porquê pode ser isso. Então imagina, você investir no Google e dar uma crise no Google, tem pessoas falando que o Google tá com problema, teve não sei o quê, teve não sei o quê. Se está dando problema para você, está dando problema para as pessoas vão parar de utilizar dele? Provavelmente não. Esse é um caso esdrúxulo que eu estou dizendo, tá? Mas é só um exemplo. Você pode aplicar para outros tipos de negócio, beleza? O oitavo ponto é chamar o tiro é barato e poderoso. Ou seja, declare publicamente o aporte do mês e a meta de renda passiva. Por que publicamente? Quer dizer que você tem que postar na internet? Não. Mas se você tem um parceiro, parceira, família, é legal você compartilhar com aquela pessoa do seu lado, porque assim as metas vão ficar conjuntas e duas cabeças pensam mais do que uma, ou mesmo 3, 4, 5. Se você tem filhos e seus filhos também querem ajudar na meta do mês para fazer investimentos, coisas assim, você consegue compartilhar e assim vocês conseguem trabalhar junto para alcançar aquela renda mensal vitalícia através dos dividendos, dos investimentos ou mesmo da retirada de lucro do dinheiro que você colocou lá muito mais rápido, entendeu? Nono ponto, ninguém vai pensar grande por você, ou seja, você mesmo tem que saber cuidar do seu dinheiro, não deixe em gestão ativa de outros fundos aí todo o seu dinheiro, entendeu? Vou só deixar na mão daquele gestor porque o gestor sabe investir melhor do que eu. Não, ele não vai saber o valor do seu suor, ele não vai saber o valor do seu dinheiro, daquilo que você trabalhou 8 horas por dia, 5 dias por semana e 30 dias aí, às vezes, no mês. Então imagina só, como que ele vai saber gerenciar seu dinheiro? Não, ele não vai saber. Você tem que tirar a bunda da cadeira, tirar a bunda do sofá e aprender a investir para conseguir ganhar dinheiro realmente e multiplicar, entendeu? Porque o investimento ele só vai fazer com que proteja seu poder de compra ou multiplique-o. Ganhar realmente a grana para você colocar lá é do seu serviço, é das economias que você realiza no seu dia a dia, é de você abaixar seus custos, entendeu? A gente está falando aqui de adulto para adulto, então não tem como eu falar para você, não tem como fazer. Tem como fazer. Tem como fazer porque eu, quando ganhava menos de um salário mínimo, eu fazia e eu tenho certeza que você consegue também. Então é só você pegar a extrato do seu banco, ver aqueles gastos superficiais. Guilherme, não tem, todos os meus gastos são essenciais, tenho um filho, tal. Beleza, então você provavelmente vai ter que fazer bico, você vai ter que arranjar um outro serviço, você vai ter que fazer não sei o que, mas vai ter que achar uma solução, porque tenho certeza que talvez o seu porquê não está forte o suficiente para você achar uma solução melhor. Vamos supor que hoje você ia perder, sei lá, Deus o livre, uma perna, 2 pernas, por conta de você não conseguir ganhar mais. O que você faria dentro de um mês? Acharia um jeito de ganhar mais. Por isso mesmo, o seu porquê foi forte o suficiente para você agir, para você sair do sofá. Então, o que eu peço para você é que você coloque na sua cabeça que o seu porquê não tenha que ser você perder uma perna para você começar a trabalhar melhor ou mesmo ganhar mais. Que você hoje, no conforto que você está, ou mesmo no desconforto que você está, você consiga ganhar mais para investir melhor, beleza? Para você investir mais, né, e aumentar aquele primeiro fatorzinho lá dos aportes, para aí você conseguir também comprar conhecimento, inclusive
Esse é o 10º ponto, né? De pague por conhecimento, porque o conhecimento mais qualificado sempre você vai encontrar de forma paga, não de forma gratuita. Não tem almoço grátis. Um livro vai custar, um curso vai custar, um acompanhamento personalizado vai custar. Inclusive, se você tem interesse em um acompanhamento personalizado, entre em contato comigo, que muitos dos meus clientes têm resultados absurdos, simplesmente porque eu estou acompanhando eles. É como se você fosse surfar. Como que você vai conseguir ficar em cima da prancha sozinho? É melhor você ter uma técnica e ter alguém te acompanhando que já está em cima da prancha, entendeu? Que já consegue surfar bem e pegar onda. Da mesma forma funciona com os investimentos. Eu já invisto há quase 10 anos, então eu tenho maior experiência e também já atendi milhares de situações diferentes, desde médicos, programadores, empresários, e talvez você também se encaixe nisso e eu possa te ajudar. Então contata eu na DM, caso você tenha interesse. E se você não quiser aprender comigo, aprende com outra pessoa aí então, mas paga por conhecimento, porque o conhecimento, já dizia Benjamin Franklin, é aquilo que rende o melhor juros compostos na sua vida. Então utilize bem disso, entendeu? Ah, quer dizer que eu vou investir todo o meu dinheiro em conhecimento? Não, mas uma parcela, entendeu? Vamos supor que você ganha 4 mil reais, gasta 3 mil, sobrou 1.000. Desses 1.000, pega 200 e gasta em conhecimento, e os 800 em investimento, entendeu? Ou 500, vai da sua preferência. Mas, o que eu posso fazer com 200 reais? Pô, eu mesmo paguei um aplicativo Babel com menos de 50 reais e consegui ir para a França, passar em um processo seletivo super concorrido e conseguir uma bolsa aí acima de 1.000 euros por mês, por uns 2 anos e pouco. Então pensa bem o quanto você consegue com o conhecimento, com o pouco dinheiro que às vezes bem investido você vai conseguir retornar para você, beleza? 11º ponto, mais 2 minutinhos aqui para finalizar. 11º ponto é: aposte em você. Então acredite em você, porque a mentalidade é o primeiro passo para você conseguir o sucesso. De nada adianta você começar algo sem acreditar que você consegue, entendeu? Porque daí qualquer tipo de problema você vai ter dificuldade, você vai querer sair e não continuar naquilo que você já estava fazendo. Muitas pessoas falham em conseguir ganhar bem porque elas começam a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foca em uma, tem bastante resultado nessa e aprimora do que você ficar querendo focar em várias coisas, beleza? Esse aí é um dos fatos, então invista tempo para definir bem seu perfil, objetivo e estratégia única. O 12º ponto é o processo mais disciplina. Então não fique aproveitando apenas o hype do momento. Exemplo, agora as ações dos Estados Unidos estão muito altas, então vou investir lá. Agora as ações do Brasil estão muito altas, vou investir aqui. Agora a renda fixa está dando bom resultado, vou investir em renda fixa. Não, tenha disciplina e siga a sua estratégia. Se sua estratégia é você ter 50% Brasil, 50% exterior, dane-se o preço que está. Você investe em 50% para você conseguir manter aquela proporção que você queria da sua carteira, entendeu? Por isso mesmo, processo e disciplina. Obedece isso nas finanças pessoais e no seu trabalho que seja. 13º ponto, antepenúltimo aí para a gente terminar. Você será criticado para ir grande, ou seja, pessoas vão criticar você quando você começar a investir, quando você começar a economizar, quando você começar a seguir uma vida melhor, entendeu? Porque elas vão sentir inveja ou mesmo incomodadas por você estar diferente, mas se você está diferente para ser melhor, beleza, segue baile. Então, diversificar e investir fora é um dos caminhos para você começar grande, ou mesmo você não fazer algo, entendeu? O não é mais poderoso do que o sim. Às vezes você negar alguma coisa faz com que você consiga priorizar suas responsabilidades e aumentar seus ganhos, tanto em questão de trabalho, negar, às vezes fazer uma determinada coisa para focar naquilo que você deve fazer mesmo, no seu essencial, ou mesmo negar um convite em algum ambiente que vai fazer com que você atrapalhe das suas metas pessoais, ou mesmo se desvie do seu foco de relacionamento, que seja, coisa assim. Então, já que você vai pagar algum preço, sacrificar para obter um resultado, que renda a história épica da sua família. Ou seja, quais são os benefícios que você quer dar para sua família? Você quer dar uma casa, você quer dar viagem, quer dar estabilidade, quer dar um conforto maior? Exato, coloca isso na sua mente e se sacrifica para isso, entende? 14º ponto, que é o penúltimo aqui, trabalhe tanto no básico que seria irracional não dar certo. Porque, pensa comigo, se você faz tão bem o básico, inclusive eu estou até assistindo uma série de culinária, eu não lembro o nome dela na Netflix, mas é de uns Coreia lá que cozinha. O que acontece? Nessa série, a gente consegue ver que muitas pessoas que fizeram simples vencem aquelas pessoas que fazem um complexo. Por quê? Elas fizeram simples de forma tão bem que seria irracional não dar certo. E da mesma forma que eu falei do triângulo dos investimentos, são 3 perguntinhas com 3 horas no mês.
do mês, tá? Não é da semana nem do dia, que você vai conseguir deixar seu dinheiro multiplicando sem dor de cabeça. Então você vai investir com confiança, segurança e durante o ano todo ele vai estar rendendo para você, você só vai poder olhar ou precisar olhar na hora de você declarar o imposto de renda normalmente, que é o que eu faço. E o último é o quê? Quem está no seu canto aparece quando você aparece por eles. Ou seja, ensine, compartilhe, dê suporte financeiro. Quem está precisando, ajude. E depois de você ajudar tanto, essa pessoa às vezes vai necessitar de você, você cobra dela, porque você ajudou, ela está ganhando mais. Então ela pode pagar pelo seu conhecimento e ela já teve resultado. Você já deu aquele petisco, você já deu aquela ajuda primária para ela poder sair do zero, entendeu? Sair às vezes daquela linha do cagaço, né, que o Pedro Sobral fala muito. Ou seja, se ela saiu da linha do cagaço, ela viu que ela consegue, aí você consegue fazer com que ela ganhe mais, e ela ganhando mais, ela também consegue colaborar pelo serviço que você prestou para ela. Então é um jogo de ganha-ganha, entendeu? E nisso também entra que nada é mais valioso do que um cônjuge que acredita mais em você do que você mesmo. Então se você tem alguém que está te apoiando, seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, sua família, principalmente cônjuge, né? Se você está querendo construir uma família, você tem que ter alguém que acredita mais em você do que você mesmo, porque vai ter momento que você vai estar abalado. E daí quando você compartilha com essa pessoa coloca você para cima. Ela apoia você, ela quer que você vença, entendeu? E isso daí é muito legal e te ajuda na sua jornada. Na minha jornada ajudou. Pô, em 8 anos aí que eu tô com a minha mulher, o quanto eu evoluí. E em 8 anos antes de eu ter ela, obviamente eu não crescia na mesma escala que eu cresci. Por quê? Porque meu objetivo era maior, eu queria dar algo para alguém que não sou eu, para alguém que eu amo, entende? Você vai amar muito mais facilmente outras pessoas do que você mesmo. Então, ter alguém que colabora com isso no seu crescimento e mantém seu foco, fala, não, por que a gente está investindo, por que a gente está economizando, sem dizer a questão daquele primeiro fator dos aportes, né? Porque 2 pessoas trabalhando, 2 pessoas contribuindo para o investimento, você vai alcançar muito mais rápido o seu objetivo, beleza? Pessoal, esses são os 15 pontos que eu gostaria de passar para vocês. E lembrem de alinhar suas metas e aportes tudo com um acordo, tá? Porque seu parceiro ou parceira, se vocês não estão conseguindo economizar igual ou estão tendo conflitos em finanças pessoais, inclusive é um dos módulos de finanças pessoais da minha plataforma 7APCV, se você tem interesse, clica no link da bio. Mas o que acontece? Se você não tem um acordo conjunto entre os dois, porque briga ocorre por falta de acordo, entende? Não estou dando coach aqui de cônjuges, mas nada mais é do que, se você não fala para sua mulher que você vai guardar tanto por conta daquilo e ela tá ok com aquilo, ou mesmo você não fala para seu marido, eu vou comprar minha roupinha aqui, tá tudo bem? Se ele não fala tá tudo bem, pode ocorrer conflito. Agora, a partir do momento que você fala assim, ó, marido, eu vou comprar uma roupinha aqui, mas tudo bem se você quiser comprar um jogo ali, entendeu? Teve um acordo no processo. Ah, mas ele fala, não precisa, eu não vou querer comprar nenhum jogo, você pode comprar sua roupa. Você percebeu, não tem conflito. Agora, quando você tenta fazer por trás dos panos, quando você tenta fazer de forma que não tem comunicação, imagina o marido tá tirando não sei da onde para conseguir pagar a conta, ou a mulher tá tirando não sei da onde para conseguir pagar a conta, e o cônjuge vai lá e gasta escondido. Ferra todo o patrimônio, ferra todas as finanças, entendeu? Então faça um acordo, tome muito cuidado, e é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Esses são os 15 pontos, espero ter ajudado. Tchau, tchau, e até mais. Muito obrigado pela atenção.